Nós estamos iniciando nesse momento, como eu já falei logo no início do nosso culto, o mês de outubro. Nesse outubro, um mês muito especial, porque nós estamos celebrando, e não só nós aqui, mas ao redor do mundo, se celebra os 500 anos da Reforma Protestante. Alguns falam que é uma certa idolatria da nossa parte, dos reformados, dos protestantes, mas esse é um momento histórico, não na vida de uma denominação, mas na vida da Igreja de Cristo Jesus, um momento que foi um divisor de águas. Havia um pastor muito querido, e ele sempre dizia que Deus, vez por outra, dá sacudidelas na história. Quando os homens começam a perder o rumo, quando a igreja em especial começa a perder o discernimento do seu lugar na história e do plano de Deus, então vem Deus e dá uma sacudidela, seja por uma situação da natureza, seja por uma intervenção dos próprios poderes estabelecidos nas sociedades, ou seja, por um grupo de pessoas que Ele próprio levanta. E com esse movimento, Ele faz com que as coisas se coloquem no rumo, no caminho. E aí ele dava muitos exemplos para fazer isso. Ele lembrava, nossa região era uma região da roça, então ele falava de quando as pessoas estavam colhendo o feijão, que ia ensacando, e aí de repente, para caber um pouco mais, o lavrador pegava numa aba e na outra do saco e dava uma balançada, cabia pelo menos um palmo ou dois, um cofo de farinha, e etc, etc. Sacudidelas. De alguma maneira Deus abala a história. E o movimento da reforma é um movimento que abalou a história, que dividiu a história para quem o observa, entendendo da ação de Deus. Como estamos completando no dia 31 de outubro, 500 anos, o Conselho decidiu que nós deveríamos, nesse mês, fazer uma celebração específica, um mês voltado não somente para a reflexão da reforma, mas para a reflexão daquilo que é pilar, porque a gente não fala da história só, a gente fala do que foi oportuno e realizado por Deus. E aí, se a gente olhar no nosso banner, depois a gente vai ver ali, os 5 chamados solas, só Cristo, só a fé, só a palavra, só a Bíblia, só a graça e só a Deus a glória. No nosso caso, atualizado, somente através de Cristo, somente pela fé, somente a Bíblia, somente pela graça e somente a Deus a glória. Esse domingo, então, a partir de hoje, nós estaremos, sempre que ocuparmos o púlpito, seja eu ou os pastores que vão estar, pensando nessa perspectiva. Antes de lermos o texto bíblico, e vocês já viram o tema da nossa mensagem, eu ainda mantive a nossa conexão com tudo que nós vivemos no mês de setembro, a árvore estava ali. Aí estão, para que a gente pense, os reformadores. Martinho Lutero, que começa um movimento na Alemanha, Ulrich Zwinglio, que vai trabalhar em Zurique e nos cantões suíços, João Calvino, que vem anos depois, a gente chama de reformador de segunda geração, mas que trabalha em Genebra. Tem Menon Simons, que alguns não consideram um reformador de primeira ordem, mas sim, ele tem um papel específico. E o Henrique VIII, que entra, não especificamente ele, mas o ato que ele realizou e que vai desdobrar depois, por conta dele querer casar pela segunda vez, e aí a igreja não permitindo, ele rompe com a instituição católica, aí decide estabelecer a igreja da Inglaterra, que vai se tornar depois a igreja reformada, a anglicana, e no caso dele, a sua filha, do primeiro casamento, quando ele morre e assume o poder,
faz uma perseguição aos chamados protestantes, e depois ela morre, e quem assume o poder é Elizabeth I, que abre as portas para que os pastores e os perseguidos cristãos que foram expulsos da Inglaterra comece um movimento chamado puritano, e um movimento que vai redirecionar a reforma na Inglaterra, que chega aos Estados Unidos e que chega ao Brasil. É claro que eu estou só passando um negócio muito rápido para que vocês entendam. E eu quero pedir permissão aos irmãos para que, nos 5 e 6 minutos, eu responda uma pergunta. Isso vai ajudar a nos nortear. E aí a gente vai para o texto bíblico. O que foi a reforma protestante? Um texto que eu encontrei e achei interessante, diz assim: a reforma, há muitas definições para podermos começar, para usarmos, mas podemos começar com esta: a grande crise religiosa do século XVI, que fragmentou a unidade antiga da fé cristã na Europa Ocidental. Em primeiro lugar, a reforma foi um movimento religioso, um evento religioso. Houveram aspectos políticos, econômicos, culturais e sociais, mas qualquer interpretação que não reconhece a natureza básica religiosa deste evento não entendeu esse período. Era uma época de mártires, uma época em que milhares de pessoas lutaram e morreram pela fé. Houveram mais mártires neste período do que em todas as perseguições dos primeiros séculos da igreja. O livro de John Foxe, o livro dos mártires, conta especificamente a história de muitos mártires, e isto influenciou muitas pessoas na época da reforma a morrerem pela fé, na fogueira e de muitas maneiras. Então, ao olharmos para a reforma, precisamos, e para nós é interessante considerar o significado espiritual dela. É a natureza religiosa que separa a reforma da renascença. No período da reforma aconteceu a renascença, ou seja, o ressurgimento da busca aos clássicos, os filósofos clássicos e etc. A renascença ocorreu primeiro, e foi de muitas maneiras um movimento catalisador da reforma, especialmente no estudo das fontes antigas, inclusive na Bíblia, nas línguas originais. Mas basicamente, o interesse da renascença foi o homem, foi uma celebração da razão, sabedoria e criatividades humanas. As fontes principais da renascença foram os filósofos gregos, especialmente Platão, e a Bíblia então ficaria em segundo plano. Para a reforma, a Bíblia vem em primeiro plano. A Bíblia ela é central. A renascença foi o período dos grandes artistas, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael e outros. A reforma produziu obras teológicas, não obras de arte. Alguns dos reformadores começaram como humanistas e usaram o que eles aprenderam no serviço da fé, mas, como reformadores, seu foco e visão de mundo e da realidade se tornaram teocêntrico. Eles sempre olharam tendo Deus no centro. Os reformadores viviam num mundo em que Deus era a realidade suprema, não o homem. Muitos dos humanistas eram cristãos, sim, alguns deles cristãos devotos, mas a renascença foi uma revolução cultural, artística, intelectual, e a ênfase esteve focada no homem. Em 1524, o Lutero, um dos grandes reformadores, esteve num debate com Erasmo de Roterdã, o maior dos humanistas da Renascença. E nesse debate, eles trataram sobre o livre-arbítrio. Lutero escreveu a Erasmo o seguinte, abre aspas, seus pensamentos sobre Deus são excessivamente humanos, fecha aspas. Este é um exemplo da diferença geral entre os dois movimentos. A Renascença olhou para o mundo através dos olhos humanos, especialmente na literatura clássica grega, e expressou esta visão através das belas artes.
A reforma, ela olhou para Deus, através da Bíblia, e expressou essa visão através da adoração e da teologia. Por isso, a reforma foi um movimento estritamente espiritual. Foi um tempo de crise, um tempo de grande transição histórica. E eu não vou me delongar nesta parte, mas eu digo para os irmãos que vale a pena. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele pregou em agosto um sermão lindo sobre a reforma. Na verdade, ele fez uma exposição histórica, começando de Jesus até o concílio que estabeleceu a Confissão de Fé de Westminster. Está no YouTube. Se você procurar Hernandes Dias Lopes, você vai encontrar esse sermão inteiro, 1h17. Ele não conseguiu fazer em menos, mas foi interessante. Eu só queria dizer o seguinte: a reforma, ela teve 3 viés. Por isso esses personagens que estão aí. Ela teve um viés magistral. O que era isso? Onde os reformadores usaram o poder do magistrado, o poder civil e o governo, para estabelecer a reforma numa área. Neste sentido, Lutero, Calvino e Zwinglio foram reformadores magistrais. Houve uma segunda reforma, a chamada reforma radical, da qual nós podemos destacar Menno Simons, os anabatistas. E radical por quê? Porque eles renunciam o uso do poder político para os propósitos religiosos, com poucas exceções. Eles rejeitaram o batismo infantil, daí anabatistas, aqueles que batizam de novo, e rejeitaram o conceito da igreja como territorial, de uma região e de um lugar. E por fim, houve a Contra-Reforma. Quem já ouviu falar na Contra-Reforma? A Contra-Reforma foi o movimento que a Igreja Católica fez de forma específica, quando ela reagiu aos postulados de Lutero, de Calvino e de Zwinglio. É bom lembrar dos irmãos que Lutero, Zwinglio e Calvino não foram só os reformadores. Há um livrinho, O Pensamento da Reforma, de Henry Stroll, que fala de, para quem quiser ter filho, Ecolampádio, foi um grande reformador, Martin Bucer, e tantos outros, homens e mulheres que deram as suas vidas, mas especialmente que lutaram para que a palavra de Deus voltasse ao centro da vida dos cristãos, e Deus fosse entronizado como Senhor novamente. É claro que depois nós vamos poder falar muito mais, outros pastores vão trazer outras palavras sobre isso. Mas se nós pudéssemos resumir, centralizar os grandes pilares da reforma, eles estariam aí mesmo. Sola gratia, sola fide, solo Cristo, sola Escritura e soli Deo glória. Nesta noite, nós vamos nos deter neste primado da reforma. Agora, para falar sobre a fé, é importante que nós entendamos o que aqueles homens pensavam sobre a fé. Eu queria chamar a tua atenção para 2 deles, que são caros para nós, Lutero e Calvino. Lutero, quando fala da fé, ele emprega o termo sedere, do latim, para caracterizar a fé. Importa aceitar a palavra, ceder-lhe a ela, sujeitar-se com humildade. É assim e somente assim que seremos. Percebe o que passa no coração desse homem? Se você quer ser tocado por Deus, você precisa sujeitar-se à palavra, aceitando-a, rendendo-se a ela, deixando ela guiar a sua vida. Mas ele vai além. Ele diz que a fé é o momento do encontro com Deus. Isso é Lutero. Eu não coloquei entre aspas, mas é tirado de um dos livros dele. É o dom de Deus
pelo qual podemos alcançar diretamente o que não cabe na esfera da razão ou dos sentidos. A fé é a intuição imediata de realidades transcendentes e o alcance do conhecimento dessas realidades dependente da intensidade de nossa fé. E aí ele está falando que não é só um assentimento da razão. Tem que estar aqui, ó. Fé brota do coração. Quando nós lemos Hebreus 11, dizemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção daquilo que não se vê. Não se está falando simplesmente que é um entendimento lógico, racional disso. Talvez os pensadores renascentistas gostassem que fosse assim. E houve muito embate por causa disso. Mas para Lutero, o coração humano precisava queimar, inflamado, pela revelação das Sagradas Escrituras. E ele vai além. É a fé que nos comunica a graça justificadora. Nada nos une a Deus, senão a fé. E nada dele nos separa, senão a falta de fé. E aí vem o nosso reformador Calvino, que vai corroborar e esclarecer. Ele é sempre um sistemático. A fé é o conhecimento total e inabalável da vontade de Deus para conosco. Bondade esta fundamentada na promessa gratuita de Jesus Cristo e revelada ao nosso entendimento, bem como gravada em nosso coração pelo Espírito Santo. A fé, mais uma vez, não é só aquilo que eu entendo, mas é algo que faz mover, arder, que confirma o meu coração, que traz a convicção espiritual. E aí um texto um pouco mais longo, mas que vale a pena. Se a fé for guarnecida pela palavra, seu vigor será maior. Quando a palavra apenas resvala no cérebro, entendimento intelectual, ela não terá sido recebida com fé. Mas quando for verdadeiramente recebida, quando for plantada no íntimo do coração e lá deitar raízes, ela será então uma fortaleza inexpugnável, apta para rechaçar os assaltos da tentação. Reafirmamos, pois, que uma vez implantada no coração do fiel, a fé jamais poderá ser de lá arrancada, mesmo que por vezes venha a ser abalada ou enfraquecida. Sua luz poderá diminuir e quase extinguir-se, todavia, restaurar sempre uma chama vitoriosa a crepitar. Abra sua Bíblia, no texto de Romanos capítulo 3. Vejamos então, nós não estamos falando de um grupo de homens que se senta e começa a pensar como é que eu explico o que é fé. São homens, seja Lutero, seja Calvino, seja Zwinglio, homens que tiveram uma experiência com Deus. Lutero, a experiência dele com Deus faz com que ele diga: eu sou um escravo de Cristo. O pai dele, quando ele disse que ia deixar a faculdade de Direito para seguir ao mosteiro e se tornar um monge, o pai fica irado e diz: como é que você tem certeza que você não foi simplesmente convencido por ideias? Ele diz: o meu coração está rendido, está aprisionado do Senhor. Eu não posso voltar atrás, minha vida não tem mais sentido. Homem impactado com a verdade de Deus, que não importa quão belas são as novas informações, quão bem elaboradas sejam os argumentos de quem quer que seja. O que impactava o coração deste homem era saber que o Senhor o havia alcançado. Somente essa experiência havia libertado ele da culpa do pecado, havia libertado ele da morte, do medo da morte, e acima de tudo do medo, da ira de Deus, que na cabeça dele, um jovem de 20 e poucos anos, poderia cair sobre ele por causa dos pecados praticados. Na época, no século XVI, as pessoas viviam atormentadas por medo sem fim, de que Deus os lançasse no inferno, por causa dos seus pecados. Mas se nós olharmos para o texto de Romanos que nós temos em mão, Paulo está escrevendo uma sociedade tremendamente atormentada. Se você ler o capítulo 1 de Romanos, capítulo 2, Paulo descreve
como aquela sociedade era terrível. E ele diz que só tem uma coisa que pode libertar o homem disso: é o que Deus oferece ao homem, pela graça, mediante a fé. No capítulo 3, de forma especial, ele vai trabalhar, capítulo 3 e capítulo 4, sobre o que é a fé, sobre por que precisamos da fé. E o apóstolo Paulo vai então nos dizer de forma muito importante, irmãos e irmãs, que a fé não é nada só mental e racional, mas é uma experiência que o Senhor infunde em nossos corações. No capítulo 4, de forma especial, ele vai usar a experiência de Abraão em Gênesis capítulo 15. E veja então que a doutrina da justificação pela fé, ela não está só no Novo Testamento, não é só uma coisa de Paulo, é lá do Antigo Testamento. Paulo vai usar o capítulo 15 de Gênesis como a sua base para construir e dizer: a experiência de Abraão faz dele o pai da fé. Por quê? Porque Abraão, mesmo com o corpo amortecido, Abraão mesmo envelhecido, tendo Sara envelhecida, ele não ousou por incredulidade duvidar de Deus. Antes creu. E creu em quem? No Deus que vivifica os mortos e que chama à existência o que não existe. Paulo está falando do quê? De um homem, mais do que um entendimento intelectual, tem uma experiência no seu coração fundada no propósito de Deus. Mas vamos ler o texto que nós temos em mãos. O nosso texto é Romanos capítulo 3, dos versículos 19 até o versículo 28, mas nos deteremos de forma especial no versículos 21 a 28. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras. Não pelo contrário, das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Irmãos e irmãs, o que é importante para nós aprendermos ou refletirmos quando nós pensamos que Deus, em sua graça, me justifica, te justifica, justifica todos os pecadores, mediante a fé. E aí eu quero abrir um parênteses para falar rapidamente pelo seguinte: não tem como falar de um dos pilares da reforma sem passar pelos outros. Para falar da fé, nós estamos com a Bíblia aberta, amém? Então sola a Escritura. Nossa argumentação, por mais que eu lia um pouco da história, né, não tem como falar das verdades, anunciar a palavra de Deus sem ter a Bíblia como regra única de fé e prática. Não tem como falar da justificação pela fé se nós não nos atentarmos especificamente para que não é a fé que nos salva, né? Porque se fosse a fé que nos salvasse, a salvação era obra de quem? De Deus ou do homem?
do homem, porque seria a minha atitude de crer em Deus que provocaria Deus para vir em meu encontro. E não é assim. O que me salva é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque um morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. E Deus prova o teu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E por fim, pela graça sois salvos, mediante é a graça. Percebe? Dele, por ele, para ele são todas glórias, pois a ele eternamente. Irmãos e irmãs, rapidamente, a disposição do Evangelho para os pecadores é o primeiro ponto que eu quero chamar a tua atenção para os próximos minutos. Só podemos pensar na justificação pela fé se nós entendermos o seguinte: Deus propõe salvar pecadores. Alguém pode ler comigo? Mas agora, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Olhem para mim. O apóstolo Paulo, escrevendo esse texto aos irmãos de Roma, ele tem duas audiências. Ele tem um grupo de judeus que fazem parte das sinagogas, a quem ele pregou. Paulo sempre, quando ia na viagem missionária, ele primeiro procurava os judeus, os irmãos da sua raça. No capítulo 10 de Romanos ele vai falar por que ele fazia isso, capítulo 10, capítulo 11, né? Que ele quer ver os judeus sendo salvos porque são seus patrícios. Então primeiro ele ia para eles. Quando eles não ouviam e rejeitavam, então ele seguia para os gentios. E quando a igreja de Roma está fundada, ela tem um grupo de cidadãos romanos que se converteram, mas também um grupo de judeus muito forte. E os judeus tinham a tendência de se jactar, de achar que, porque eles desde a mais tenra infância aprenderam as verdades da lei e se esforçavam para guardar a lei, então eles tinham o benefício primordial de Deus para com eles. Afinal de contas, se Deus tivesse que ser gracioso, seria para com os filhos da aliança, os judeus. E Paulo diz: nada disso. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós vamos ver isso já já. Mas de forma específica ele diz: não há um justo sequer. E isso é fundamental. A humanidade, desde a menor criança, um embrião sendo desenvolvido no ventre da sua mãe, ao mais idoso dos homens, neste mundo, ele nasce, cresce e desenvolve sob a égide do pecado. O salmista, no Salmo 51, ele diz: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Quem não tem consciência disso, e esse é um dos grandes problemas do humanismo, porque o humanismo tende a dizer que o homem é bom por natureza, que o homem tem algo que por si só ele pode se superar. Paulo já tinha uma boa experiência quando ele escreve a carta no capítulo 7 dos Romanos, dizendo, e eu repito isso aqui constantemente com os irmãos: miserável homem que sou, porque o bem que eu quero, não faço, o mal que eu não quero, há dentro de mim, esse eu faço. Há uma lei que guerreia dentro de mim. Na carta aos Gálatas, ele vai dizer que a carne milita contra o Espírito para não nos deixar fazer a vontade do Espírito, e a vontade do Espírito é que façamos a vontade de Deus. Por que a carne faz isso? Porque a carne está vendida ao pecado. E o que é a carne? É a nossa natureza humana. É quando a nossa vontade, as nossas emoções e os nossos pensamentos ainda estão impregnados e dominados pelo estilo desse mundo, governados pelo príncipe da potestade do ar, influenciado pelo espírito que opera nos filhos da desobediência. E veja só, quem vive desta maneira, Paulo testemunha na carta aos Efésios no capítulo 2, é filho da ira. E quando ele fala filho da ira,
Ele fala da herança. Vai receber por herança a ira de Deus. Por que isso? Porque o pecado traz condenação. Isaías já havia dito isso lá no capítulo 59, versículo 2, quando ele diz assim: o braço do Senhor não está encurvado, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados causam separação entre vocês e o seu Deus. Mas sabe o que Paulo está anunciando aqui, irmãos? Nesses 2 versículos da palavra de Deus? Deus é favorável, Deus é benéfico, Deus estende o seu favor para pecadores que não merecem salvação. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus é extensiva a mim e a você. Ele, o Deus santo e o Deus justo, olhando para nós, nos vê mortos nos nossos delitos e pecados. Como justo juiz, Ele tem todo o direito de nos condenar ao inferno, que é o lugar do julgamento, ao lago de fogo, que é o lugar do cumprimento da última sentença. Não é assim que um juiz faria na nossa sociedade? Tem alguns profissionais do direito aí, né? O que acontece com alguém que foi pego em flagrante delito, né? Como fala? Contumaz no ato, né? Reincidente, não uma, mas várias vezes. Todas as provas lhe são contra ele, com testemunho claro e objetivo de quem nunca pode mentir. O que aconteceria com essa pessoa? A tendência é que ela seja condenada, né? É claro que num lugar onde a justiça funcione direito. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Paulo está dizendo que vem Deus, o grande juiz, o maior de todos os juízes, e o que ele faz é o seguinte: você é culpado, Samuel. Você é pecador. Você merece o inferno. Mas eu te absolvo e te declaro sem culpa nenhuma, justificado. Não é louco isso? Não é contraditório isso? Não é paradoxal? Se o juiz fosse cumprir a lei, ele condenaria. Mas aí ele estende o manto da graça. A grande pergunta então é por que Deus, olhando para mim e para você, vendo que nós não merecíamos nada, estende a sua graça para mim e para você? E aí eu só posso responder com Romanos 5,8. E Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda, quando não merecíamos, Ele decidiu pagar o preço. Veja então que a justiça de Deus operada em nós, onde nós somos declarados justos, mesmo merecendo a condenação, não é por algo que a gente tenha feito e que atraiu o favor de Deus, como na Idade Média muitos pensavam. Inclusive, em alguns textos e tratados teológicos está que o homem deve primeiro amar a Deus de forma intensa, para que então Deus responda esse amor com graça. O homem não pode. O homem em pecado jamais poderá amar a Deus, jamais quererá as coisas de Deus, desejará voltar-se para Deus, porque a sua alma quer se satisfazer nas coisas do pecado e do mundo. Por mais que ele se esforçasse, seria como Isaías diz, as suas obras, os atos de amor dele, seria como trapos de imundícia, e ele como um imundo coberto da lepra do pecado. A salvação de Deus, então, é um ato gracioso para mim e para você, e é o que esse texto diz: a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos
os que creem. Lembram? É claro que você não vai lembrar, a gente leu muito sobre fé, né? Vários versículos, várias frases dos reformadores, mas o princípio que os reformadores traziam para eles era o seguinte: essa justiça não é aplicada a toda a humanidade. Se você abrir o Evangelho de João no capítulo 1, versículo 11 e 12, você vai ver João registrando isso numa fala de Jesus. João diz assim: veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Os filhos de Deus são os que creem, não os que entendem. Há muita gente que entende, há muita gente que passa pela classe de catecúmeno, há muita gente que cumpre os ritos denominacionais, mas jamais se sentirão justificados perante Deus. Eu lamento dizer isso, mas algumas vezes eu ouço algumas pessoas falando do temor da morte. Não entenderam isso daqui. Quem entende isso daqui sabe que Deus amou a ele de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que ele não pereça, para que ele não seja condenado e lançado no inferno, para que ele não pereça na morte, mas ele tenha a vida eterna. Isso é um ato da graça. Isso é a disposição do Evangelho, ou seja, da boa notícia, que pecadores, quem é pecador aqui? Eu sou. Pecador salvo pela graça, mas pecador. Eu e você temos a graça de Deus sobre nós, que nos declara justo. No dia do aniversário eu disse isso e repito: você poderá ser mais dedicado a Deus. Cada dia, quando você ler mais a Bíblia, quando você orar mais, quando você for fiel na mordomia, quando você amar o seu irmão. Mas mais justo do que o sangue de Jesus te fez, jamais você será. Amém? Irmãos, agora o nosso problema é o pecado. Pois todos pecaram e carecem. Há uma outra versão, quem tem a ver revista e corrigida? Sua Bíblia, revista e corrigida. Se você tiver, dá uma olhada aí. Esse versículo está assim: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Isso é muito pesado. Sabe por quê? Sabe por quê? Ser destituído é ser tirado, é ser removido, é ser bloqueado. Lembram de Adão e Eva quando eles foram expulsos do paraíso? O que o Senhor fez? Colocou ao lado da árvore uma espada, e na porta do jardim anjos guardando para que o homem não fosse mais e nem tomasse. Destituídos da possibilidade da árvore da vida, destituídos de estar no jardim, na comunhão diária com Deus. Isso é terrível. A glória de Deus é aquilo que Ele revela para nós a cada dia, e esta glória nos foi roubada pelo inimigo. Adão e Eva se sujeitou a isso. Não querendo ser enfadonho, no período pós-reforma, período mais do século XVIII, iluminista, muitos pensadores começaram a pensar no homem como bom selvagem, aquele que só precisava de iluminação, ilustração, ensinamento. Se o homem for ensinado, se ele usar a sua faculdade, a sua razão, então o homem será melhor. E aí a ideia era: haverá progresso na história, as relações serão melhores. A igreja, para esses, só causou problema. Por quê? No período da reforma, a gente fala da reforma, a gente está honrando a Deus falando dela, mas houve momentos difíceis. Houve guerra entre católicos e protestantes, muitas pessoas morreram. Houve guerra entre protestantes e protestantes, mas isso não é por causa da palavra não.
foi muito mais por causa da dureza do coração dos homens. E a gente precisa ler isso de alguma maneira. Então, começou-se a dizer, principalmente entre os catedráticos, entre os pensadores, que a igreja, a reforma, a Bíblia só trazia confusão. O homem precisava de conhecimento, de iluminação. Tanto que hoje, nós ainda temos na nossa bandeira a ordem e progresso. Né? Qual é a ideia? Se nós tivermos conhecimento, tudo bem organizado, tudo bem estabelecido, segundo a lei da natureza, o ser humano vai progredir e progredir e progredir. É isso que nós estamos vendo ao redor do mundo? A ciência aumentou. A Bíblia já dizia, por aumentar a ciência, o amor de muito se esfriará. Não é isso que nós estamos vendo na nossa sociedade? Porque o problema não está no que o homem sabe. O problema está no que o pecado fez no coração, no centro da vontade, da volição humana, destruindo ele e fazendo-o corrompido, de maneira que o homem é individualista, egoísta, o ser humano é detrator. O ser humano consegue destruir quase tudo que ele bota a mão. O pecado nos corrompeu. E é disso que o texto está falando. Não há um justo sequer. Por mais intelectual, por mais benevolente, beneficente que ele seja, por mais filântropo que ele seja, diante de Deus, ele é um escravo do pecado, e se não arrepender-se dos seus pecados, será condenado com o mundo, irá para o lugar que foi designado para Satanás e os seus anjos. Essa é uma verdade que nós precisamos atentar para ela. O pecado é o problema de cada criança que está para nascer, de cada ser humano que já nasceu. Mais educação não mudará os homens. Poderá melhorar uma coisa ou outra. Os políticos tomando um chá de consciência e deixando de serem malignos, não vai mudar o mundo. Os bilhardários das sociedades, doando tudo o que tem para o bem das pessoas, ajudando a África, ajudando não sei, não vai mudar o mundo. O que muda o mundo, o que pode mudar o homem, é quando a luz do Espírito Santo vindo sobre ele, faz com que esse ser humano se arrependa dos seus pecados, reconheça primeiro que é pecador, confesse os seus pecados, abandone-os, e comece a ser transformados de glória em glória, num pequeno Cristo. Aí sim, esse homem, esta mulher, este jovem, esse intelectual, esse homem de posses, então começará a viver a sua vida conforme a vontade de Deus e para a glória de Deus. A reforma deixou muito claro que o problema do homem é o pecado. Nós merecemos cair sob o julgamento de Deus. Nós merecemos a pena devida ao pecado, porque temos nos rebelado contra Ele. Temos feito o que não é agradável aos seus olhos. Temos praticado abominações ao Senhor. Temos sido infiéis. E em terceiro lugar, para a gente encerrar, como somos exatamente justificados? Se o problema é o pecado, se Deus em Cristo nos justifica, como se dá isso? Vamos ler esse texto? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé. Como exatamente somos justificados? Primeiro, por uma declaração forense. Quantos creem aqui na soberania de Deus? Soberania no sentido, Ele é o Criador, Ele é o dono,
Ele tem propósitos e planos, e a sua vontade se cumprirá, ponto e amém. Você crê nisso? Quem crê nisso, então entende que esse mesmo Deus, a um exalta e a outro abate. De uns tem misericórdia, de outros não tem misericórdia. Para nós que vivemos numa democracia, isso dá né? Como é que uma pessoa só, a gente já coloca assim, né? Uma pessoa só pode ter na mão o poder de decidir isso, aquilo ou aquilo outro? Deixa eu te dizer com muita tranquilidade. Primeiro, nós não estamos falando de uma pessoinha só. Nós estamos falando de Deus. Santo, justo em todas as suas perfeições, com um conhecimento inigualável, sabe todas as coisas. O passado, o presente e o futuro estão patente perante dele, como esse momento em que nós estamos vivendo. Ele não fala de Abraão como alguém que viveu, ele fala de Abraão como alguém que está na presença dele, porque o tempo não é barreira para ele. O futuro está na palma da sua mão. Esse é Deus. Onipresente, onisciente, onipotente, verdadeiro, e que usa o seu conhecimento com sabedoria. Ou seja, o conhecimento que ele tem, ele usa para fazer o bem. Se existe mal no mundo, é resultado do pecado. Esse Deus, então, ele tem prazer em declarar justo. E quando ele declara, quem pode revogar? Quem lembra da história de Balaão e Balaque? Alguém já leu isso em Números? Balaque era um rei que queria muito vencer os israelitas, e querendo vencer os israelitas, ele chama Balaão, que era um profeta, para amaldiçoar Israel. Propõe lá uma propina, um dinheiro alto para ele, um pagamento pelo seu trabalho. Afinal de contas, Balaão deveria fazer as coisas pela vontade de Deus, não por dinheiro. Mas ele topa, vai. Aí tem toda a história da mula. Eu não vou me deter com a mula falando, vocês já sabem a história. Mas eu quero chamar a tua atenção para o seguinte: quando ele faz o altar, faz todo o seu salamaleque lá, queima o sacrifício e vai decretar, sabe o que sai da boca dele? Sai da boca dele é bênção para Israel. Balaque, o rei, fica furioso porque ele está pagando para amaldiçoar e o Balaão está abençoando. E aí ele diz: como é que eu posso amaldiçoar alguém a quem Deus já abençoou? E como e quem pode revogar o que Deus já decretou? Então, de uma forma forense, Deus declara justo a quem Ele quer, e ninguém mais vai tirar isso. E sabe o que a Bíblia diz? Que nós somos justificados pela graça, mas acima de tudo, mediante a fé. Quando eu creio, o Senhor me declara justo. E quem vai anular isso? Por isso que nós cristãos podemos dizer de todo o coração: eu tenho a vida eterna. Porque se eu fui declarado justo, não há mais barreira. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Mas isso se dá porque Cristo fez propiciação. Que palavra é essa, pastor Samuel? Lá no rito antigo, do Antigo Testamento, quando o povo de Israel pecava, eles pegavam um cordeiro, levavam até o sacerdote cortava a garganta desse cordeiro, pegava o sangue e aspergia sobre o altar e o queimava. Essa era a oferta da propiciação. O que é propiciar? É apaziguar, é afastar a ira. Vamos pensar que o Magno está zangado comigo, e eu tento chegar até o Magno, não consigo. Aí eu peço para o Elias vir e conversar com o Magno, acalmar o coração dele, e o Elias então vai e diz: rapaz, é certo que o Samuel disse ou fez o que fez, mas veja só, ele tem essas qualidades, olha para esse ponto,
E não fica olhando para o negativo que ele foi. Dá uma chance para o Samuel conversar com você. E aí acalma o coração dele, eu tenho acesso e a reconciliação é gerada. Guardadas as devidas proporções. Deus é irado com o homem ou com o pecado? Com o pecado. O pecado, ele provoca a ira de Deus. Não uma ira emocional, mas uma ira santa e justa. Quando Jesus se oferece na cruz do Calvário, Jesus então realiza essa propiciação. Com o seu sacrifício e o seu sangue, a ira de Deus é apaziguada, porque o preço pelo pecado foi pago. Lá na carta aos Romanos, ele fala que foi rasgado, carta aos Colossenses, foi rasgado a escrito da dívida que era contra nós. Que dívida era essa? Que nós não cumpríamos as ordenanças da lei, nós não andávamos segundo o que Deus decretou, nós estávamos em rebelião contra Ele. Jesus pagou o preço, e por isso, há a possibilidade da paz, e aí a reconciliação é feita. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, em quem temos a redenção por meio de Jesus Cristo. Mas também, há, acima de tudo, um agir da parte de Deus, e aí entra a obra do Espírito Santo, porque Jesus pagou o preço na cruz, porque Deus lança o seu decreto. Eu leio as Escrituras e entendo, mas é preciso que o Espírito Santo atue na vida da Gleice, e gere nela primeiro, o convencimento do pecado, a disposição para crer que há uma solução em Jesus, a ação para confessar os seus pecados e confiar de todo o seu ser no Senhor Jesus. E aí há mais ainda, a infusão da parte do Espírito de Deus, do fator salvífico, que não é uma mera escolha, um mero agir do homem em obediência para viver o que Deus mandou, mas é simplesmente ser, pelo Espírito, transformado de dentro para fora, de glória em glória, vendo-se vencedor, apesar de não conseguir vencer, das práticas do pecado, conseguindo renunciar tudo o que antes era prazeroso, e dedicar-se ao Senhor, não por si próprio, mas pelo que o Espírito Santo de Deus fez na sua vida. Isso é Deus atuando em nós, no poder do seu Espírito Santo. A operação então, da justificação, é através de um decreto de Deus, é através do ato sacrificial de Jesus, mas acima de tudo, através do poder do Espírito Santo operando em nós. E qual é o resultado da nossa justificação? Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, da lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O que quer dizer isso? Aqui fica melhor, irmãos. Pode ler comigo? Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Dá um sermão belíssimo para um outro dia, mas eu quero só te destacar o seguinte: qual é o resultado disso? Deus nos criou de novo, nos fez novas criaturas, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Deus fez com que todo aquele estilo de vida mundano e antigo passasse de nós, e nos dá a oportunidade de vivermos um novo estilo de vida, onde o Espírito Santo opera em nós e nos ensina as verdades de Deus, nos convence, nos relembra os ensinamentos do Cristo, nos faz sentir que isso é importante, é real, é verdadeiro e pode mudar a nossa vida, e nos move na direção de vivermos a partir do que entendemos e cremos. Agora, isso não quer dizer que eu não devo praticar boas obras. Tem algumas pessoas que pegam
a justificação pela fé para dizer, então nós não precisamos ajudar mais ninguém, nós não precisamos mais estender a mão para ninguém. Pelo contrário, a prática das boas obras é uma obrigação nossa, é um compromisso de cada cristão. Sabe por quê? Porque agora nós amamos com o amor de Deus. O maior de todos os mandamentos diz assim: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento igual a este é: amarás o teu próximo, porque nós amamos a Deus, porque Deus nos amou primeiro, agora nós amamos o nosso próximo, o nosso irmão. Porque, né? Se Deus amou a nós de tal maneira, nós também devemos amar o nosso irmão. 1 João 3,16, e nisto consiste o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Você pode ficar em pé comigo? Nossa certeza de salvação repousa em Cristo, em última instância. Se não há descanso, não tem lugar para descansar em tudo, porque a nossa vida inconstante não pode apoiar numa segurança eterna. É hora de repensar a nossa vida, porque em Cristo Jesus nós somos justificados, e somos justificados porque cremos que Ele morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Sola fide, somente pela fé, a graça de Deus é estendida a cada um de nós. Vamos cantar esse hino?